Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, de um modo muito devoto, São Paulo escreve esse pensamento muito triste à comunidade dos filipenses, onde muitos ali batizados, onde muitos ali cristãos se comportavam como inimigos do lenho da cruz de nosso Senhor, vivendo como se a cruz não fosse uma realidade, vivendo como se a cruz não tivesse o poder de salvação. Hoje em dia, como nos tempos de antanho, quando São Paulo escreve, nós vemos que as pessoas se comportam do mesmo jeito. Observem, vejam, nós estamos na Quaresma, mas quantos estão comungando a Eucaristia todos os domingos e ao longo de toda a semana estão se comportando como inimigos da cruz de Cristo, sem bem se prepararem para a Semana Santa, sem ainda terem começado o jejum, sem ainda terem feito a abstinência, sem terem feito o propósito de rezar mais um pouco e também de viver a caridade. Meus queridos irmãos, os cristãos devem viver segundo as orientações da Igreja, nossa mãe, que nos gerou, que nos fez nascer para Deus. Ainda há tempo de começarmos a Quaresma com muito zelo. Ainda há tempo de corrigir para vivermos a Quaresma com muita piedade para quem ainda não começou. Mas a liturgia da Igreja hoje nos coloca como norte a figura do grande pai Abraão, aquele homem importantíssimo na história dos judeus e também na nossa história, na história dos cristãos. Abraão, o nosso pai na fé. Lembrem que a nossa fé é a fé de Abraão, a fé de Isaque, a fé de Jacó. Porque é o mesmo Deus que eles creem, que nós também cremos. É por isso que a Igreja fala, nós cremos no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas, quando nós vemos esse texto santo, que a Santa Liturgia da Igreja hoje nos coloca, esse texto tem muito a nos dizer. Por quê? Porque é o texto daquele homem que vai ser o estrado da nossa fé. A fé que nós temos hoje é a fé, me desculpem, revelada a Abraão. E como nós sabemos, Abraão viveu quase que todo o seu tempo na penumbra da fé, em uma grande escuridão. Por quê? Porque o Senhor, o bom Deus, promete as coisas a Abraão e como que some. E Abraão vai vivendo dia após dia na expectativa da realização daquilo que Deus havia prometido. E muitas vezes, Abraão, como que desesperançado,
ainda volta o seu pensamento para o encontro com Deus e acredita nas palavras que Deus falou, mesmo parecendo que aquilo não tinha sido real, porque já há tanto tempo e isso não se realiza. Para vocês terem uma noção, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa. É esse o pedacinho do texto que nós vemos aqui. Olha para o céu, conta as estrelas, e se fores capaz, conta as estrelas do céu. Assim será, Abraão, a tua descendência. Abraão envelheceu, ficou velho, quase perto de morrer, a gente pode dizer assim, e Deus não havia ainda cumprido a palavra. Deus havia prometido a Abraão uma terra onde haveria de correr leite e mel. Abraão caminhou tanto em busca desta terra. E essa terra parece que não se realizava. Mas depois Deus mostra, Ele contempla aquela terra, mas Ele não entra na terra que Deus prometeu. Depois, Deus cumpre a promessa da descendência e faz com que ele tenha o seu filho primogênito ali, Isaque. E depois de tudo, Deus pede a Abraão, sacrifique o seu filho por amor a mim. E Abraão sobe aquele monte Moriá, ali com a criança, Isaque totalmente inocente. Papai, cadê a oferta? E ele diz, Deus providenciará, meu filho. Só que ele sabia que Deus tinha pedido para ele sacrificar o filho. E Abraão vai, amarra o seu filho no altar, tampa-lhe os olhos e pega a faca para sacrificar o seu filho. E Deus grita, não, Abraão, não toque no seu filho. E como que aquela angústia, aquela tristeza ali, agora se transformou em alegria. Então vejam que Abraão, um homem abençoado, querido por Deus, vai ser provado durante toda a sua vida e vai viver toda a sua vida, volta a dizer, na penumbra da fé. Deus promete e como que Deus não existisse. Deus promete e como que Deus não realizasse. Mas o Senhor, o bom Deus, vai realizar tudo aquilo que havia prometido a Abraão. É por isso que um dos grandes exemplos de fé das Sagradas Escrituras é a figura de Abraão, que serve de exemplo e de lição para mim, sacerdote, e para vocês, que muitas vezes nós não suportamos ser provado por Deus. Serve para mim, serve para vocês, que muitas vezes queremos que Deus haja no nosso tempo, no nosso momento, quando nós queremos, como que se Deus tivesse a obrigação de ceder e agir segundo os nossos caprichos. Não. E aqui, quando nós vemos a história de Abraão, nós vemos que daquela forma, daquele jeito, Abraão aprendeu na sua própria carne a sofrer as demoras de Deus. Meus queridos irmãos, nós também somos chamados, sim, no dia a dia das nossas vidas,
a também ali esperarmos Deus agir e continuarmos rezando e continuarmos depositando a nossa fé em Deus e esperando totalmente no Senhor. O cristão que vive assim, ele nunca vai viver com uma fé ressequida. Ele nunca vai esfriar na sua fé, porque ele sabe que essa sua relação com o Senhor, o bom Deus, é do jeito que Deus quer, e o homem só vai se adequando ao jeito dele, e o homem só continua esperando nele, e sabe, e tem certeza que pode demorar uma vida, mas o Senhor, o bom Deus, nunca decepciona aqueles que ele ama, e sempre cumpre aquilo que ele prometeu. Volto a dizer, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Muitas vezes parece até que Deus não existe. E tem gente que reza tanto, mas tanto reza que chega uma hora e como que diz assim, não vou rezar mais. E na hora que o coração diz, não vou rezar mais, é que o homem tem que entender que aquele momento ali é um momento crucial, importantíssimo. É o clímax da provação. E ele vai dizer, vou rezar porque não posso desconfiar da ação de Deus. Uma das coisas na construção da minha vocação, vocês sabem que vocação é uma construção, a gente vai construindo a vocação dia após dia. Não é? Uma coisa era eu com os sonhos de padre chegando aqui seminarista há 14 anos atrás. Outra coisa foram os meus primeiros dias de sacerdote aqui ordenado. Outra coisa é a minha vida hoje, depois de 12 anos e meio de ordenado sacerdote. A gente evolui e a gente faz uma experiência com o Senhor, o bom Deus, que de verdade nos faz começar a enxergar a vida com os olhos da fé. E a gente vê que o Senhor, o bom Deus, nunca decepciona. E é preciso a gente construir a nossa vocação, construir a nossa missão, construir a nossa vida. Eu lembro que uma das coisas mais chocantes que eu escutei na minha vida vocacional foi quando abriram os escritos da Santa Madre Teresa de Calcutá. Vocês lembram aquela mulher idosa ali, não é? Cuidando daqueles leprosos na Índia e chegando a ganhar, se não me falha a memória, até um prêmio Nobel. E quando pega os escritos de Madre Teresa faz uma declaração assim: vivi mais de 40 anos sem sentir a presença de Deus. Vivi mais de 40 anos buscando Deus naquele irmão que necessita. E ali, cuidando, ela via Cristo, mas não sentia no seu coração. Uma grande aridez, mais ou menos como a vida de Abraão. Vejam que se essas grandes figuras, Abraão, o nosso pai na fé, Madre Teresa, uma das grandes mulheres do século XX, se não me falha a memória, eu acho que morreu em 97, 98, não é? Eu lembro dela quando saía reportagem na televisão. Se eles passaram
por esses momentos de escuridão na fé. Imaginemos nós, que somos tão pecadores, muitas vezes tão infiéis nos nossos compromissos, nas nossas obrigações, no nosso ser cristão. Então, nós temos que entender que muitas vezes essa escuridão, essa aridez, ela não está fora da normalidade. Só que existe uma grande diferença. Esses grandes santos, quando passaram pela aridez espiritual, quando estavam vivendo ali na sombra da fé, nunca deixaram de rezar. E a diferença, muitas vezes, da nossa aridez espiritual é porque nós somos infiéis. Nós não rezamos como deveríamos rezar. Me desculpem a expressão, a nossa oração muitas vezes é muito capenga. Uma oração muito vazia de concentração, de significado. Uma oração muitas vezes sem vontade nenhuma. E tem gente que não reza nem com obrigação. Eu já vi nessa minha vida de sacerdote, pessoas com alguém ali lutando, sofrendo com câncer. E muitas vezes as pessoas da própria família, com o coração ressequido, incapaz de vir à igreja e dizer assim: eu vou endireitar o meu caminho para ver se Deus concede essa graça que a minha família está tanto precisando. Uma aridez que nem no momento da dor consegue ser superada por causa da infidelidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a infidelidade na oração nos faz de verdade vivermos uma vida totalmente superficial na fé, sem profundidade. Sem profundidade, sem razão, sem sentido. E hoje, a liturgia da igreja, ao nos colocar essa figura de Abraão, a liturgia da igreja nos chama muita atenção para dizer que nós somos cristãos. Será que é tão difícil a gente perceber que nós somos discípulos de nosso Senhor? Na docência, existe uma diferença entre ser discípulo e ser aluno. O aluno, ele aprende aquilo que o professor ensina. Pode admirar o professor ou não. Pode, quem sabe, imitar o professor ou não. Querer ser igual ou não. Isso é o aluno. Ele não tem obrigação de ter que imitar, de querer ser igual. O aluno só tem a obrigação de abstrair o conhecimento. Aquilo que o professor ensina, o aluno tem que aprender, só. O resto é coisas extraordinárias. O discípulo não. O discípulo, ele tem a obrigação de, além de aprender aquilo que o seu professor, que o seu mestre ensina, o discípulo admira tanto o seu mestre que ele quer ser igual. Nós somos discípulos de Cristo. Nós não somos seus alunos, simplesmente alunos. Somos discípulos, ou seja, nós devemos reproduzir no nosso viver a vida de Cristo. Devemos reproduzir na nossa vida o que Cristo viveu. É tanto que a igreja nos vai dizer para rezar: Senhor, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Porque nós somos discípulos de Jesus.
E é tão difícil a gente entender que o mistério da Semana Santa, o mistério da cruz, o mistério da ressurreição de Nosso Senhor, nós devemos viver na nossa carne, e já começou desde a quarta-feira de cinzas. E ainda tem gente que não começou, como eu comecei a dizer no início da prédica de hoje. E Paulo vai dizer assim, olha, quem se comporta como inimigo da cruz de Cristo, simplesmente o fim dele é a perdição. O Deus dele é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. E é tão bonito isso aqui que ele diz: nós somos cidadãos do céu. Ou seja, estamos aqui passando. Nós não somos cidadãos da terra. Somos cidadãos do céu. Devemos pensar a nossa vida com um olhar totalmente espiritual, com um olhar totalmente imbuído na nossa fé. Só que vejam bem, o mais bonito de hoje nos vem no Evangelho. Nós temos aqui um texto de São Lucas, nesse santo capítulo 9. Esse mesmo texto, se vocês forem comparar a Sagrada Escritura, 3 evangelistas nos falam da transfiguração: Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos. Sinóticos de sinopse. Um escreve o seu evangelho com um olhar geral igual ao outro. Quase tudo que a gente encontra em Mateus, a gente encontra em Marcos, a gente encontra em Lucas. Só João que é diferente, muito diferente, o texto santo do evangelho. Embora tenha algumas coisas que tem em Marcos, algumas que tem em Mateus, outras que tem em Lucas, que são totalmente originais. Mas de um modo geral, é praticamente a mesma construção. E no ano C, que é esse que nós estamos vivendo, a liturgia da igreja nos coloca a transfiguração a partir da ótica de Lucas. Só que Lucas vai nos falar algo que nem Marcos, nem Mateus fala. O quê? Lucas vai começar o seu texto assim: naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência. Se vocês vão pegar esse texto aqui em Marcos e em Mateus, vocês vão ver que eles falam que Jesus subiu a montanha, mas eles não falam que Jesus subiu para rezar. Lucas tem uma linguagem um pouquinho mais poética. Rezar. Todas as vezes em que nosso Senhor ele ia tomar uma decisão, ele rezava. Ele estava ali com o seu Pai, na força do Espírito Santo, em virtude Espíritus. Por que nosso Senhor rezou? Por quê? Cristo não rezou porque precisava da intervenção de Deus. Lembrem vocês que ele aqui é a segunda pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. O poder do Pai, o poder de Cristo, o poder do Espírito é o mesmo Deus, em 3 pessoas realmente distintas. Essa é a nossa fé. A nossa fé, ela é monoteísta, nós cremos em um Deus
que nesse Deus tem três pessoas realmente distintas. O Pai é Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, e as três pessoas formam um único Deus. Essa é a nossa fé. Cristo aqui não rezou, pedindo ao Pai nada. Cristo aqui rezou simplesmente para nos mostrar, para mim, sacerdote, para vocês, que rezar é coisa séria. Nos mostra aqui que nós devemos rezar para vencer as tentações, como ele venceu no texto santo do Evangelho na semana passada, depois que fora batizado. Depois que ele venceu as tentações, ele vai se transfigurar e ele reza. E aqui a igreja nos mostra que ele rezou. Agora, se ele é Deus, rezou, imaginem nós, pobres mortais, pecadores. Me desculpem a expressão forte, de um coração muitas vezes tão mequetrefe, de um coração muitas vezes tão mesquinho, um coração tão infiel, e muitas vezes capaz de tramar e pensar coisas horrendas a respeito da vida, e por que não dizer também a respeito do outro. Rezar, minha gente, é próprio de quem ama. Quem ama a Deus mostra que ama através da oração. E a gente não só reza repetindo palavras, a gente reza vivendo na graça de Deus, todos os dias das nossas vidas, de tal modo que a nossa vida deve ser um canto perene de louvor a Deus. A nossa vida deve ser vivida na graça de Deus. Rezar é bom. Será que a gente tem que lembrar isso que é tão óbvio? Como é que está a tua oração, pelo amor de Deus? Como é que você vem vivendo essa quaresma? Já vamos agora para 2 semanas completas na quarta-feira. E será que você rezou mais do que no tempo comum? Ou será que vai ser mais um ano, que a quaresma vai ser só mais um discurso da igreja e não uma vivência de coração? Não pensem vocês que é fácil se salvar. É difícil. A salvação é tão difícil que aquele que corre o risco primeiro de se condenar nessa igreja toda é o padre, porque mais sabe, mais vai ser cobrado, embora ele foi o que deu a vida totalmente a Cristo, e é o que corre mais o risco de se condenar, de não se salvar. Daqui a gente vê que alcançar a salvação não é coisa fácil, é difícil. E a Mãe Igreja, quando nos pede sempre para rezar, seguindo os ensinamentos de Nosso Senhor, a Igreja está nos lembrando: vocês são cidadãos do céu, estamos aqui passando, não adianta, vocês vão se encontrar com Ele, logo, logo, rezem, se preparem, moldem o coração ao coração dEle. 2 vezes aqui, Lucas nos fala de rezar. Subiu a montanha para rezar. E enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Minha gente, a oração que nós fazemos deve mudar o nosso modo de ser. Eu já me deparei nessa vida com gente que reza muito e não transforma a oração em ação. Não consegue.
ficam só ali na oração e continuam sempre com o coração infiel, com o coração mesquinho, com o coração maquinando maldades. Sempre. Mas por quê? Porque aqui há um desajuste, aqui há uma desarmonia. E não pode existir essa desarmonia. Aquilo que nós rezamos tem que refletir na nossa vida, nas nossas ações. Olhem aqui o que aconteceu. Vamos para o texto. Pedro, os companheiros ali, João e Tiago, viram ele transfigurado. Ele está diferente. Que rosto lindo. Ele mostrou ali, não é? O corpo glorioso, como ficaria depois da ressurreição, como ele está belo, mais belo do que é. Porque é uma coisa muito minha, eu imagino nosso Senhor como um homem totalmente encantador, com um olhar penetrante das pessoas vidrarem nele. Imaginem o corpo glorioso. Ele está ali, resplandecente. E Pedro fica encantado com aquilo ali. E diz assim: mestre, é tão bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Só que Lucas vai dizer assim, olhem aí no folheto, podem olhar. Pedro não sabia o que estava dizendo, por quê? Porque nós não podemos viver a vida toda no monte, na igreja só rezando. Nós precisamos descer do monte. E o que é descer do monte para o cristão? É ir para a sua vida cotidiana. E lá resplandecer. E lá ser o reflexo de Cristo. Como quando a gente é criança. Eu não sei vocês, mas eu gostava muito de brincar assim. A gente pegava um espelho, refletia o sol e jogava dentro de casa para mexer com alguém, não é? Isso é o cristão. O cristão é aquele que reza, reflete a luz de Cristo para lá fora irradiar. Por isso que Lucas diz, ele não sabia o que estava dizendo. Porque o cristão, pelo amor de Deus, não é um alucinado. O cristão não é de modo algum um aluado, não, um lunático de jeito nenhum. Nós rezamos, mas a nossa oração é consciente. A gente olha as nossas misérias, a gente tenta mudar e a gente tenta levar ao mundo uma nova proposta, mas não é da boca para fora, é a partir da nossa carne. Por isso o jejum, por isso a abstinência, por isso a penitência. O nosso corpo deve ser domado. Por quê? Lembrem que o corpo sempre vai puxar para as coisas da terra. Por quê, padre? Porque o corpo pertence à realidade deste mundo. Mas a nossa alma, o nosso espírito não. Porque pertence a outra realidade. É por isso que, enquanto o espírito pensa as coisas do céu, a carne pensa as coisas da terra. E aqui nós temos que aprender a domar o nosso corpo para poder de verdade vivermos o nosso céu a partir daqui. Eu lembro de uma vez, um coroinha me dizia assim: padre, por que o senhor falou ali explicando na confissão que comer muito é pecado, mas comer é tão gostoso? Eu disse: agora danou-se. Como é que eu vou responder isso a esse menino? Simplesmente porque nós temos que domar o nosso corpo. Porque sempre vai buscar nos levar para as coisas da terra. E nunca o corpo vai tentar nos levar para os céus. Nunca. E aqui aparece a intervenção divina. Deus interveio. O Pai.
Poucas vezes se escutou a voz do Pai, e aqui o Pai fala: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Olha que coisa. Escutai o que ele diz. Ou seja, deem valor às palavras do meu filho. Deem valor ao que o meu filho está dizendo. Escute. Guarde no coração. Tente imitar, tente ser. Tente fazer igual como ele fez, que a sorte é certa, o céu. Que a salvação vem como salário, como prêmio. É por isso que o salmista vai cantar hoje: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor, ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e é vossa face que eu procuro. Um coração que fala com Deus confiante, que reza confiante, que tem consciência do que é, que tem consciência do que deseja, que tem consciência e sonha em contemplar um dia a Deus face a face no céu. E é por isso que esse salmo aqui tão bonito termina assim: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Quem reza começa a viver o seu céu aqui. Quem reza começa a contemplar a Deus na própria vida aqui. Quem leva a oração a sério começa a sentir a presença de Deus aqui. Se você não vem sentindo a presença de Deus na sua vida, é porque você está sendo infiel na sua oração, ou porque você simplesmente faz como tantos aí. Eu não rezo mais porque eu não tenho tempo. Eu dizia ontem na escola diaconal que eu sou reitor na diocese. Eu dizia ontem a eles assim: rezar e estudar, a gente nunca tem tempo, não é? Rezar e estudar, a gente tem que fazer o tempo acontecer. A gente tem que encontrar momento de rezar e momento de estudar. Claro que aqui o viés é só rezar. A gente nunca vai ter tempo de rezar se a gente não separar o nosso tempo de oração. E aí eu pergunto a vocês, a vontade que eu tinha agora era de pegar o microfone e de boca em boca perguntando, não é? Qual é o tempo que você separou para rezar na quaresma? Qual? Cada um responda no seu coração. Então, se você não tem tempo para rezar, você não vai ver a bondade de Deus aqui nesta terra. E ainda corre o risco de não ver, de não contemplar depois no céu. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Quem reza pode dizer como a segunda parte dessa estrofe: espero no Senhor e tenho coragem. Espero no Senhor. Por quê? Porque sabe que a razão da sua vida é Deus. E não existe nada mais importante do que essa relação, do que essa amizade com Ele. Que o Senhor, o bom Deus, nos cumule de todas as graças e bênçãos necessárias, para que nós possamos viver uma santa e uma feliz quaresma,
que nos faça viver santamente a Páscoa de nosso Senhor e assim um dia nos faça chegar na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,